minha gente! Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, eu sou mãe apaixonada pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu queria falar da nossa patrocinadora oficial, que é a Mamãe Elefante. É uma assinatura mensal de fotos que a gente manda todo mês as fotos pelo aplicativo de celular, o WhatsApp, e a gente recebe aí no conforto da nossa casa as fotos, os registros dos momentos inesquecíveis que vivemos em família. Vem também uma caneta, que aí a gente pode fazer declaração de amor, colocar legenda. Enfim, gente, é um projeto lindo que também nasceu no coração de uma mãe após ela enfrentar uma história assim de superação. E para você que é nosso ouvinte, você tem desconto. No primeiro mês, você tem 10 fotos adicionais na assinatura. Então, corre lá no perfil da Mamãe Elefante. Diz que você é ouvinte do podcast Mães e Abraços e você vai ganhar aí esse brinde de 10 fotos adicionais no primeiro mês da assinatura. Gente, é um projeto incrível e você não pode deixar de ter aí na sua casa o registro desses momentos aí ao lado do seu filho e da sua filha. Enfim, hoje nós vamos receber, e esse podcast também é em homenagem, né, ao Dia Internacional da Mulher, e a gente trouxe uma pessoa muito especial, ela é psicóloga, ela é especialista, ela fala diretamente, trabalha com mulheres e fala diretamente com mulheres ansiosas. Então, eu queria que ela se apresentasse e que ela brilhasse no palco do Mães e Abraços. Chegue mais, minha linda, minha colega de profissão, Tamires Oliveira, e o palco do Mães e Abraços é todo seu. Olá, gente! Muito prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Para mim vai ser uma honra poder trocar aqui com mulheres e para mulheres, né? Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou psicóloga já fazem 5 anos. E eu estava, né, conversando agora há pouco, eu estava aqui calculando quanto tempo eu trabalho com mulheres ansiosas. Eu não sei definir exatamente, porque foi uma demanda que foi surgindo muito naturalmente. Então, quando eu percebi, essa demanda estava acontecendo bastante no consultório, eu percebi que eu estava falando muitas coisas assim parecidas, e eu falei, peraí, né? Tem alguma coisa em comum aqui. E aí foi quando eu fechei, né, o meu nicho e trabalho hoje com mulheres com transtornos de ansiedade. Então, eu faço um trabalho clínico, hoje eu atendo somente online, mas já atendi presencial também, por aqui em São Paulo, São Bernardo. Já rodei aqui o ABC em Santo André, né? Não sei se vocês conhecem, mas já estive aqui de tudo um pouquinho, até que veio a pandemia, né? E aí a nossa única possibilidade era o online, e eu continuei com esse nicho. Na pandemia, em 2019, né, já ali para 20, eu também liderei um grupo de apoio à mulher ansiosa. Então, ele acontecia também semanalmente. Eu fiz um valor social, né, para elas conseguirem, para chegar mulheres de todos os públicos. A gente sabia como a situação estava difícil. E foi o momento onde esse nicho deu um boom maior, né? E elas, além de tudo, ainda estavam solitárias, porque a gente ficou isolado, né? E o único meio que a gente tinha era aqui, a internet. Então, liderei esse grupo eu acho que ele durou 2 anos, mais ou menos, e aí ele se encerrou, né? Porque a rotina vai mudando, a gente vai fazendo novos projetos, não deu para continuar, né? E hoje estamos aí, continuo com o nicho, continuo trazendo vários projetos lá dentro. Então, ontem mesmo eu terminei um projeto de grupo também, que eu adoro. Foi um grupo terapêutico também, o Desafio Mente Leve. Então, fiquei 15 dias acompanhando as mulheres todos os dias para mudar os hábitos ansiosos, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? O porquê que você é ansiosa.
e não percebe, né? E aí, quando elas vão lá na rotina acompanhando, eu falo, ó, tá vendo, né? Ó, várias coisas que você não tá aí cuidando, tá aceleradíssima, né? Então, mais ou menos o meu trabalho é assim, né? Atendo as mulheres de forma online, individual, e eu adoro grupo, sempre que eu consigo colocar um projeto em grupo, eu coloco. E tem uma aceitação legal, porque as mulheres gostam de trocar, né? É muito terapêutico para elas ouvirem que tem outras mulheres passando pela mesma coisa, né? E eu vejo isso muito também nas mães, né? É muito acolhedor para as mães ouvirem coisas que elas achavam que só elas estavam sentindo, né? Então, eu adoro grupos. Quando eu posso fazer uma situação assim, eu sempre faço, porque eu sei que para o transtorno de ansiedade é importante, né? Porque a gente estava falando agora há pouco, cresceu muito, as informações cresceram, né, sobre os transtornos ansiosos, mas se você for reparar, as pessoas ainda sabem pouco, né? Então, quanto mais a gente puder trazer, né, para a tona, então, quando vem, ainda mais se junta num grupo e vê que tem outras mulheres passando, sentindo, se comportando do mesmo jeito, é um alívio para elas, né? Porque a ansiedade tem muito a ver com cobrança. Então, quando elas veem que tem outras mulheres passando, ufa, né? Elas falam assim para mim: ah, eu achei que eu era louca, eu achei que eu era doida, né? Eu achei que eu estava ficando louca, eu achei que eu estava enlouquecendo, que só eu pensava assim. Então, quando tem essa troca, elas sentem um alívio. Então, o meu trabalho mais ou menos é assim, o individual e o grupo, que eu adoro, porque eu acho extremamente terapêutico, principalmente quando a gente está falando de mulheres e, né, mulheres ansiosas. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos começar do começo, né, minha gente? Então, Tamires, quais são os sinais e sintomas do transtorno de ansiedade? O que é esse transtorno de ansiedade? E como é que a pessoa, quando é, na verdade, que a gente precisa pedir ajuda? Tá, vamos lá. Para ficar mais simples possível, eu gosto de sempre falar de dois sintomas principais, que é a respiração ofegante, né? E o coração acelerado. Então, esses dois sintomas, eles são os principais para a gente estar falando que, opa, você está num caso ansioso, né? Então, esse é o sintoma físico, eu gosto de dividir em partes também. Sintomas físicos, a gente fala desses dois. Eu fico com o coração acelerado, algumas mulheres me falam de sensação de, eu acho que eu estou infartando, né? Às vezes é muito forte, muitas correm para o hospital, né, achando que estão num caso de infarto, às vezes sensação de sufocação, né? São sensações assim parecidas, tudo que mostra essa aceleração, tanto do coração quanto da respiração. Então, às vezes a gente fala assim, eu tô com falta de ar. Na verdade, não é falta de ar, né? Você está respirando muito rápido, e aí você não está percebendo. Então, esses dois sintomas, eles são os principais, mas existe uma gama muito grande de sintomas físicos de ansiedade. Então, suor nas mãos, nos pés, tensão muscular. Então, sabe quando o olho fica tremendo, né? O braço treme, a perna treme, tudo treme, né? Também os espasmos também são sintomas de ansiedade. Que outros sintomas a gente tem sensação de desmaio, tremores, né? Tremores nas mãos são muito comuns também. Então, tem uma gama muito grande, mas para alertar, assim, será que estou? Coração acelerado, respiração ofegante, que é o nosso mecanismo de medo, né? É o nosso mecanismo de luta ou fuga. Ele sempre ativa esses dois, que é para a gente poder correr, né? Então, se a gente está falando que tem respiração ofegante, coração acelerado, a gente está falando que acionou o medo, e aí tem tudo a ver com ansiedade. Então, esse é o sintoma físico. Gosto de falar dos sintomas também comportamentais. Então, que são muito comuns, assim, para a gente ficar atento para ver se eu estou num caso de ansiedade. Memória ruim. Então, eu fico tão acelerado ao longo do dia que eu tenho que repetir, às vezes, a mesma tarefa. Tranquei a porta, vou olhar 20 vezes se eu tranquei a porta. Perco objetos pela casa o tempo todo, né? Ou então perco objetos na rua o tempo todo. Essa aceleração, né, constante, pensamentos acelerados, não consigo focar, porque eu fico pensando um monte de coisa. Estou aqui, mas estou pensando o que eu vou fazer
no dia seguinte. Estou aqui, mas estou pensando o que eu vou fazer depois. Esses pensamentos acelerados, eles também têm um conteúdo de medo. Então, o que eu gosto de alertar também é, se você está sentindo, está com um bloqueio muito grande, não consigo fazer provas, não consigo fazer projetos, não consigo trabalhar, né? Não consigo nem ir lá fazer uma entrevista, mandar um currículo. Sinto esse bloqueio muito forte, você pode estar entrando também, junto com os outros sintomas, num transtorno ansioso, né? Porque a ansiedade tem tudo a ver com medo, e o medo faz a gente paralisar, né? Faz a gente bloquear. Então, uma coisa muito comum que eu recebo muito, procrastinação. Eu deixo tudo para depois, eu fico adiando, não consigo começar. Tenho que fazer meu TCC, não começo. Tenho que fazer meu processo de habilitação, não faço. Tenho que fazer, né, as tarefas de casa, fico adiando. Tenho que ter uma conversa difícil, vou ficar adiando. Então, às vezes, essa procrastinação, elas acham que tem a ver com preguiça, mas na verdade é medo, você está fugindo daquelas situações. Então, se você sente tudo isso aqui que eu estou falando em conjunto, muito provavelmente a ansiedade está com você. Só que aí tem duas coisas para a gente diferenciar. A gente tem o transtorno de ansiedade e a gente tem episódios ansiosos, porque todo mundo tem ansiedade. Eu, você, né, nós três aqui e todos nós. Só que se você está sentindo isso aqui que eu estou falando, com uma frequência muito alta e uma intensidade muito grande, a gente gosta de analisar por pelo menos 6 meses, aí então a gente está falando de um transtorno de ansiedade. E aí tem vários subtipos, você pode se encaixar, né, em vários deles, aí vai para uma análise mais, né, lá no psicólogo, você consegue ter essa, né, identificação melhor. Então, sentiu todas essas coisas aqui, buscar, né, o profissional. Chegou o momento, está sentindo que está atrapalhando a rotina, esses episódios estão muito frequentes, é a hora de procurar ajuda, porque sentir medo todo mundo sente, coração acelerado pode acontecer, o frio na barriga, né, a respiração acelerada, todo mundo sente, mas sentiu que está numa frequência muito grande, tá? Trazendo prejuízos, chegou o momento de buscar. E assim, o quanto antes você for, melhor para você, porque aí fica mais fácil, né, de você conseguir olhar para sua rotina e não ver tantos prejuízos que você teve por deixar, né, esperar para ir para o psicólogo depois de tanto tempo. Então, sentiu isso aqui em conjunto, estamos falando de ansiedade. A Universidade de Michigan fez um estudo sobre ansiedade e eles concluíram, né, que a probabilidade, a estatística diz que no mundo, a cada 2 pessoas, uma vai desenvolver um transtorno ansioso. Gente, isso é muito preocupante, né? Eu já tive, né, o transtorno ansioso, não chegou a ser uma síndrome do pânico, né, mas, assim, uma ansiedade muito generalizada, e eu fui procurar ajuda. Então, na época, eu fiz 6 meses, semanalmente, né, terapia, né, voltada para cuidar desse transtorno de ansiedade. E hoje, eu continuo fazendo terapia semanalmente, mas eu confesso, Tamires, que é como se eu enfrentasse dentro de mim uma batalha. É uma parte de mim, sabe, lutando em busca de uma paz interior, em busca de uma organização, de um equilíbrio, de uma homeostase, né, interna, mas o outro lado, né, em mim, vem com um imediatismo, com excessos, com autocobranças, com uma urgência que não existe. Por exemplo, uma mensagem do WhatsApp. Aí te manda uma mensagem no WhatsApp, eu te mando uma mensagem no direct, eu fico assim já desesperada, e o tempo inteiro com o celular na mão para poder responder aquela mensagem, e eu entrei assim, sabe, nesse ritmo durante o ano de 2022 inteiro. E aí foi exatamente o que aconteceu comigo, é exatamente isso que você falou. Eu comecei a ter lapsos de falha de memória. E aí eu me vi assim, esquecendo de coisas básicas do meu dia a dia. E eu falei, gente, o que está acontecendo com a minha memória? Será que eu estou muito nova para ter Alzheimer, por amor de Deus? Mas não, era
o excesso de atribuição, de imediatismo, de urgência, de autocobrança, de perfeccionismo, sabe? De ansiedade. E aí agora eu tô, né, tratando essa ansiedade e eu comecei a colocar limite. Peraí. Olha, aquela mãe que manda mensagem lá no direct do Instagram pedindo uma orientação, calma. Ela não está na forca, vai ficar tudo bem, né? Então eu vou me programar, eu vou me organizar e no momento certo eu vou responder a mensagem. Então, eu comecei a colocar esses limites. Por quê? Porque se a gente não coloca esses limites, se a gente não constrói hábitos que vão diminuir essa ansiedade, nós seremos dominados pela ansiedade. E é isso, essa é a pergunta que eu queria te fazer, sabe? Quais são os hábitos que contribuem para o aumento dessa ansiedade hoje em dia? Tá. O que você falou é muito importante, né? Porque eu também gosto de dividir em dois. Tem os hábitos comportamentais de rotina, né? Que a gente vai falando de estilo de vida. E tem também os hábitos comportamentais de crenças de como eu acho que o mundo funciona, as coisas funcionam, né? Então, hábitos de rotina que atrapalham o sono, né? Então, privação de sono, não ter essa qualidade de sono bacana, né? Não cuidar do sono. Então, às vezes, a gente nem para pensar nisso, né? Vai dormir, acorda quando tem que acordar e não percebe se está dormindo bem, tá descansando de verdade, né? Ou acorda já está cansada, então tá dormindo. A gente tem que cuidar do sono. Então, o sono é uma base importante quando a gente fala de ansiedade, porque imagina a gente ter que lidar com um monte de coisas que acontecem na nossa rotina e nem dormiu, né? Então, o sono tem que estar ali, né, sempre fazendo a manutenção dele. Para as mães, eu sei que é muito difícil, né? Principalmente no iniciozinho ali. Então, a gente vai fazendo sempre o máximo que a gente pode para se aproximar de uma qualidade de sono, né? Bacana, mesmo que a gente tenha aquele sono, né, picadinho, como acontece. Então, isso é uma das coisas. Eu gosto de falar muito quando eu falo com as minhas pacientes, falo com as seguidoras, de coisas básicas das básicas que a gente vai reparando de estilo de vida que a gente acelerou. Então, por exemplo, eu acordo e já pego no celular. Aí já é um bombardeio de informações na minha cabeça, né? Ou então eu acordo e vou tomar banho, e eu tomo um banho assim, correndo também. Se eu perguntar aqui o cheiro do shampoo, você não sabe qual é o cheiro do seu shampoo. Porque você toma banho assim, né? Entra e sai, e quando viu, já tomou banho. Vai comer, vai almoçar também, almoça mexendo no celular, ou almoça assistindo televisão, ou almoça enquanto trabalha, né? Então, essas pequenas coisas assim da rotina vão fazendo o quê para você? Aceleração. Você está sempre acelerada, você está sempre pronta para o próximo. Eu estou no almoço, mas eu já estou pronta para responder o direct. E se a gente pegar a palavra ansiedade, o que ela significa? Anseio, é a espera. Então, o seu corpo se acostuma a estar sempre esperando. Estou sempre esperando para o próximo. Estou tomando banho, mas eu já estou esperando a roupa que eu vou colocar. Eu já estou colocando a minha roupa, mas eu já estou com o meu corpo esperando, né, o que eu vou fazer no trabalho, o trânsito, sei lá. A gente está sempre nesse próximo. Então, eu sempre indico que, cuidado, toma um banho devagar, né? Ninguém precisa acabar com a água do planeta, não é isso. Mas a gente precisa tomar um banho com qualidade, prestando atenção, comendo com atenção. O que você está comendo? Mastiga direito, sente o sabor da comida, né? Deixa para depois, né? Então, essas coisas são o básico aí que eu gosto de falar, de que são hábitos que mostram que nosso estilo de vida, né, vai ser aí muito prejudicado e pode trazer ansiedade. E tem esses hábitos comportamentais, que são as coisas que estão no fundo de tudo. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo já que a Karine falou. Veio uma mensagem no Instagram e eu não consegui responder, aquilo já me dá uma agonia, né? E eu falo, não, eu tenho que responder. Porque a gente entrou nessa cultura do imediatismo, né? Então, essas coisas que estão por trás, o outro não pode esperar, eu não posso esperar, né? Tem que ser tudo para ontem, tem que ser tudo rápido.
isso que tem esses significados por trás. Então, o que ela vai pensar de mim se eu não responder agora? O que ela vai, né? Se eu não responder agora, o que vai acontecer? Que a ansiedade tem muito, né, dessa adivinhação do futuro. Então, essa cultura que vem por trás, né, é o que faz, por exemplo, os dados desse estudo que você me trouxe, né, chegarem nesse nível. A gente entrou na cultura do... Não é nem cultura do imediatismo, é cultura do desespero já, né? Tem que ser correndo, tem que ser tudo para ontem, e a pessoa não pode esperar, e o fulano não pode esperar, e eu tenho que responder tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho. Então, esses hábitos, né, tanto esse estilo de vida, como você leva o seu cotidiano mesmo, e o como você acredita ou não acredita nessa cultura, né, do imediatismo, que é o que eu falo. Quando você chega na terapia, então, para tratar a ansiedade, é o que eu já aviso. Eu vou te falar um monte de coisas que não é o que o mundo acredita. Então, eu vou te falar, não, você não tem que responder agora. Não, você não vai precisar fazer tudo, né? Antes dos 30 anos, que é uma demanda que eu pego muito. Não, você não vai conquistar tudo até os 30 anos. Não, você não vai ser milionário, né? E amanhã, né? Não, você não precisa, né, conquistar tudo correndo. Não, você não precisa responder todas as mensagens. Não, você não precisa ficar no trabalho até meia-noite. Não, você não precisa trabalhar enquanto eles dormem, né? Que é as famosas frasezinhas que a gente vem ouvindo. Então, é muito da cultura que tem por trás que fez a gente ser tão ansioso assim, né? E aí, então, eu gosto de classificar esses dois pontos. É o autocuidado, como você se cuida no seu estilo de vida. Se você não se cuida com, né, sensibilidade, a gente já vai colocar você em aceleração, o anseio que eu expliquei, e essa cultura social que vem por trás. Por que eu não posso responder? Por que né, eu tenho que responder agora? Será que eu precisava trabalhar até meia-noite? Eu tenho que estar aqui trabalhando até meia-noite? Eu tenho que me formar, ter filho, casar, né, e um carro novo, uma casa própria até os 30? Né? Se a gente seguir por esse padrão, né, é o que dá mais força para esses hábitos estarem todo dia aí maltratando a gente. Então, é mais ou menos isso. Olha só que interessante, enquanto a gente estava discutindo sobre o roteiro do podcast, né, eu e Karine, a gente conversou muito sobre essa questão, Tamires, de que, olha só, a maioria das coisas que você disse, elas estão relacionadas ao outro, ao que está fora de mim, a aquilo que a sociedade ou o outro espera, ou diz que está certo, ou diz que é o melhor. E aí a gente deixa de viver o que a gente se desconecta da gente mesma, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha viver, de quem a gente é, para viver uma vida em função do que o outro está dizendo, mesmo que não faça o menor sentido. Gente, olha só que loucura isso. Não é louco, é uma coisa assim insana, se a gente parar para pensar. É insano. E outra coisa, ninguém vai virar para você e vai falar assim: eu estou percebendo que você está respirando muito rápido, está tendo uma sensação de falta de ar, eu estou percebendo que você está muito cansada, sobrecarregada. Dá um tempo, meu amor, descansa um pouco mais. Ninguém, gente, vai fazer isso por você. Somos nós que temos que nos conectar, né, com as nossas necessidades. Somos nós que temos que construir, estabelecer esses limites e colocar esses limites nas relações. Uma vez, agora eu lembrei, assim, que eu falei com meu tio, assim, tio, mas eu não consigo nem tomar banho direito. E aí ele falou, mas por que você não consegue tomar banho direito? Eu falei, eu não consigo nem ir no banheiro, fazer necessidade direito. Eu falei, aí ele, tá, mas por quê? Eu falei, eu tenho um filho de 3 anos. Aí ele virou e falou assim, e seu marido? Seu marido toma banho? Tranquilo? Eu falei, toma. Ele vai fazer suas necessidades no banheiro tranquilo? Eu falei, faz. E o que ele faz que você não faz? Bem, ele tranca a porta.
Ele falou, então, quando você for tomar o seu banho, você vai falar com seu marido para cuidar do seu filho, você vai trancar a porta e falar, mamãe, filhinho, mamãe vai trancar a porta aqui, porque agora a mamãe precisa tomar um banho relaxante. Daqui uns minutinhos, mamãe volta para a gente brincar, né? Conversar. Tá certo? Combinado? Beijo. Fui! Então é isso. É a gente que tem que ter essa consciência, né? De primeiro, essa autoconsciência de olhar para dentro, de se conectar. Gente, a gente está tão, igual a Deise falou, Tamires, é uma coisa horrorosa. A gente está tão desconectados de nós mesmos que a gente não sente, por exemplo, as necessidades básicas do nosso corpo. Tem dia, eu estava entrando num ritmo em 2022, num ritmo que eu passava horas e eu me dava conta, cara, eu não comi. Meu Deus, eu não comi. Sim, eu também já tive essa fase. Eu também já tive transtorno de ansiedade. Lá na época da faculdade, né, que você vai pegando tudo isso aqui que eu falei, vai juntando tudo, as cobranças e essa... Eu falo muito a palavra autopercepção para as minhas pacientes, que é a nossa primeira fase da terapia. Se você não se percebe, não tem como você mudar a sua ansiedade. Porque se você não está se percebendo, você está em aceleração. E quando a gente entra no tratamento para ansiedade, a gente tem que sair da desaceleração, da aceleração, no caso, né? Entrar na desaceleração. Então, você tem que se perceber, tem que aprender a se perceber. Então, eu também passei muito tempo, né? Nossa, não comi. Nossa, não, né? Até o ponto de você... Eu cheguei num ponto de... Tava tão, né? Ai, vamos, e fazendo. Aí eu já tinha saído da faculdade, já estava atendendo aquela coisa, né? E vamos fazer tudo, eu consigo tudo. E aí eu olhei, eu perdi 10 quilos. E aí eu não tinha reparado nisso, e as pessoas, né? Claro, sempre vêm te lembrar, né? Nossa, o que aconteceu? Você tá muito magra, né? E aí eu parei para olhar a minha rotina. Então eu atendia uma paciente seguida da outra e eu não tinha uma pausa para comer, né? Então eu basicamente era almoço e janta. E daquele jeito também, né? Comendo rápido, olhando o Instagram, mexendo e postando e coisas desse tipo, até o ponto que eu falei, não, peraí, né? Aí é aí que tá, né? É um treino diário. Então, hoje eu consigo dizer que eu não tenho mais ansiedade, mas não foi do dia para a noite. Que eu tive que treinar muito isso para chegar no ponto de não ter mais ansiedade. Que aí foi até uma coisa que eu comentei lá com as minhas pacientes. Entrei no processo com a nutricionista, né, para cuidar da saúde, fui fazer exames, vi que eu estava pré-diabética. Então, olha tudo que estava acontecendo, né, dentro, eu nem estava nem percebendo. E aí foi quando eu decidi fechar o meu horário das 4 da tarde. Então, 4 da tarde eu não atendo de segunda a sexta, porque 4 da tarde é o meu horário do lanche, o horário que eu como, né, para complementar minha refeição, já que meu café da manhã não é tão forte, porque eu nunca tive esse costume. Então, alguma refeição a mais, né, tem que ter. E é aí que entra aquela questão que eu estava falando da cultura. Porque quando você fecha seu horário das 4 da tarde, olha quantos pacientes você perde, olha quanto dinheiro você perde, né? Olha o buraco que vai fazer, né, no final do seu mês. Será que não era melhor eu atender às 4? Né? Então, eu já cheguei a atender quase até meia-noite, né? Porque você vai indo, não, eu tenho horário, você tem? Tenho, tá com o horário aqui, eu vou colocar paciente, vamos. Até o ponto que eu falo, não. Tem outras coisas que precisam entrar na minha prioridade. Só que quando eu falo isso, eu vou completamente contra as crenças que o mundo coloca. Então, quando eu falo isso para outras pessoas, elas, né, fora aqui da saúde mental, né, elas ficam, por quê que você faz isso? Você não atende de sábado? Por quê? Né? Que absurdo. Eu acho que você deveria, né? Mais dinheiro, você ia conseguir mais pacientes. E eu falo, não, eu não vou. Né? Foram coisas que eu fui limitando, decidindo para mim, claro, conforme a minha realidade, conforme eu pude fazer isso, né? Mas que para fazer isso foi um treino, foi aos poucos, e foi
né, assimilando essa nova crença, esse novo jeito que eu gostaria de viver. Porque o jeito que eu vivia, eu ia ter ansiedade por muitos e muitos anos ainda. E qual a maior dificuldade, Tamires, das mulheres saírem desse quadro? Né? O que para elas é mais difícil nesse processo de reconstrução, digamos assim, da própria vida? Uhum. Olha, tem algumas coisas, assim, que eu mais recebo, assim, de dificuldades delas, é exatamente a autocobrança. Então, às vezes, que nem a gente falou aqui, eu espero o que o mundo fala, né? Só que eu tô aqui na minha casa, ninguém tem que estar falando nada para mim, né? Aí quem que tá falando coisas para mim o dia inteiro? Eu mesma, né? Então, às vezes elas escutam tudo da terapia e aí elas falam assim para mim: Tamires, eu entendo o que você tá falando. Eu sei o que você tá falando. Faz sentido? Faz sentido, mas eu não sinto isso. Porque quando eu volto para minha rotina, eu sinto que eu tenho que acelerar. Eu sinto que eu tenho que fazer tudo, ou eu sinto que não vai dar certo, e aí eu começo a ter medo, eu sinto que eu devo desistir, eu sinto que eu não sou boa, né? Então, a maior crença das mulheres que eu atendo é o não ser bom o suficiente. E essa é a crença que dá mais trabalho de reverter. Então, é a maior dificuldade delas é aceitar tudo isso aqui que a gente está conversando, né? Eu sei que você entende que por enquanto você não sente, mas você vai ter que refletir todos os dias para começar a sentir isso, porque você vai ter que acreditar nisso que eu estou te falando para conseguir falar, não, é verdade, isso aqui vai entrar para minha rotina, porque sim, a saúde mental é a minha prioridade agora. Né? Então, enquanto elas não conseguem quebrar essa crença de não ser boa o suficiente, medo, né, de não ser boa, não agradar, os outros são melhores, o que vão falar de mim, né, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, essas são as principais barreiras que elas encontram, que é eu entendo, mas não sinto. E aí elas vão só sentindo, né? Elas se entregam para esses sentimentos e aí o meu maior trabalho é ensinar elas a aprender a questionar pensamentos. Então, o maior lema que eu coloco na terapia, eu sempre falo, você lembra do nosso mantra número 1? Duvida do que você está pensando. Nem tudo que você pensa é verdade. Vai ter que pensar, pensar de novo, pensar mais uma vez, refletir, porque aquela vozinha que veio te cobrando coisas é a voz que já estava acostumada, entrou no piloto automático, ela já está repetindo coisas para você. Mas como você mesma estava falando, não faz sentido, é uma loucura, né? As crenças que a gente acredita. Não faz sentido, na prática não é aquilo. Então você vai ter que questionar de novo, pensar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até você ver, não, isso aqui realmente não faz sentido, então isso não é mais meu. E aí sim elas começam, né, aí dar o pontapé inicial ali de começar a pouco mudar o resto da rotina, mas enquanto elas não se permitem a isso, aí essa rotina vai continuar acelerada, porque ela vai achar que esse é o jeito que ela tem que viver, né? O eu deveria, que fica sempre igual um fantasma atrás delas. É bem desafiador porque o mundo é ansioso. O sistema do mundo, né? O sistema capitalista que fala que quanto mais é melhor. E eu estava aqui pensando num carro, por exemplo. A gente entra com o carro na garagem e a gente desliga o motor do carro. Tudo desliga, gente. A gente desliga o celular, ele, né, quando acaba a bateria, então ele desliga e depois a gente tem que recarregar a bateria. Só que a gente está vivendo num ritmo muito acelerado que a gente não desliga, a gente está como se fossem máquinas, né? As máquinas desligam, na verdade, mas nós não estamos nos desligando nem para dormir, igual você falou, que é tão importante. Tem pessoas, o meu marido, por exemplo, ele vai dormir e ele leva o celular e o fone de ouvido. E aí eu tô falando com ele, amor, isso é muito prejudicial para o seu sono, isso não é bom, isso vai deixar o seu cérebro ligado, né? Funcionando. Ele tá entendendo que você tá no modo ativo, né? Que tá no modo trabalho. Então, é mais informação. Então, eu acho que a gente hoje vive na era da informação, né? Então, é como se quanto mais informação eu tivesse,
mais inteligente eu fosse, né? Mais vai facilitar mais a minha vida. E aí a gente entra aí nesse buraco da ansiedade. Então, assim como você precisa desligar, né, o motor do seu carro, porque senão, se o seu carro ficar na garagem parado e com o motor ligado a noite inteira, de manhã você vai tentar sair para trabalhar e não vai conseguir, porque a bateria descarregou. Então, se até as máquinas, né, desligam, a gente também precisa respeitar o nosso corpo, né, e se desligar também, né? Priorizar a nossa saúde mental. Porque o motor do carro é o motor, mas o nosso motor, o motor do nosso corpo é a nossa mente. Eu achei muito legal o título do teu projeto, né? Mente Leve. Porque o motor do corpo é a mente. E a gente precisa começar a trabalhar isso, né? Dentro da gente. E como que é, Tamires, que a gente pode, quais hábitos que a gente pode estar construindo para fazer essa desaceleração, para manejar, gerenciar esses sintomas de ansiedade? Tá. Vai rodar bastante em cima, né, do que eu venho explicando, que eu falei mais ou menos que são os mais prejudiciais. Então, lá no desafio, por exemplo, a gente começa com o quê, né? O primeiro dia. O primeiro dia é você cuidar do corpo, é cuidar do que você está recebendo, né? Então, comer devagar, comer alimentos saudáveis, né? Porque às vezes a gente faz o que é mais rápido, faz o que dá tempo, né? A comida que está congelada, né? Aquela comidinha pronta. É gostosinho? Mas não é saudável para o seu corpo. E tem muitos nutrientes, muitos alimentos que fazem muito bem para o nosso cérebro. Então a gente tem que começar, né, a cuidar disso. E aí tem um ponto importante que eu gosto de trazer principalmente para as mulheres, que é o quanto às vezes a gente esquece de se cuidar. Então, ontem mesmo eu estava falando, né, no nosso último dia de desafio, no encontro que eu fiz com elas, de quais são as mensagens que você está mandando para o seu cérebro todos os dias. Então, às vezes a gente levanta para o trabalho, igual eu falei, aquela rotina acelerada, né? Corre, toma banho correndo, manda mensagem e come pouco, não se arruma para o trabalho, né? Qualquer roupa tá bom, vamos. Você tá mandando mensagens para o seu cérebro de que isso aí não é importante, né? Comida não é importante, beber água não é importante, dormir não é importante, você, né? Não é importante. Então, foi um desafio que eu coloquei para elas. Vai trabalhar, se arruma para o trabalho. Ah, não gosto de me maquiar, eu não gosto de arrumar o cabelo. Tá bom, não precisa ser, né, essa super vaidade, mas não é se arrumar para o trabalho. Escolhe uma roupa, veste a roupa, penteia o cabelo, se olha no espelho, que roupa ia ficar mais legal em mim hoje, né? Porque você está mandando uma mensagem diferente para a sua cabeça. Você está mandando que é importante, né? O seu trabalho é importante, você é importante, seu corpo é importante, sua vaidade é importante. E aí vai aquela construção para você passar para o próximo passo, que são as autocobranças. Porque quando a gente está falando de mulheres ansiosas, a gente está falando de mulheres com baixa autoestima. Não tem como, né, falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu tenho ansiedade, eu tenho medo, eu sou insegura. Se eu sou insegura, tem alguma falha dentro da minha autoestima. Então, toda vez que você vai lá e faz esses hábitos diferentes de desaceleração, você está mostrando para sua mente que você se cuida, que você é importante, né? Que o seu corpo é importante, meu cabelo é importante, minha alimentação é importante. E aí, quando eu vou me encontro perto de um desafio que eu vou ter que enfrentar, porque a gente enfrenta vários, e vem aquela aceleração, aquele medo que a ansiedade traz, você já vai estar mais ou menos mais próxima de você. Que aí entra o que eu explico e falo sempre, que é a autocompaixão. Então, basicamente, quando a gente trabalha ansiedade, o meu método de trabalho é autocompaixão e desaceleração. Então, depois que veio aquele monte de coisas para fazer, aquele dia difícil, ou um desafio muito grande, ou uma frustração, um medo, né, uma coisa que você vai ter que encarar, você não vai conseguir encarar isso se cobrando. Você vai conseguir encarar isso se cuidando. Então, você vai ter que ser a sua melhor amiga. Você vai ter que se tratar como se você trataria uma melhor amiga. Então, se você já tem o hábito de ir lá se cuidando todos os dias com essas coisas,
desacelerando, comendo devagar. Eu falo muito dos 5 sentidos. O que eu estou cheirando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo, tocando, para você voltar a viver dentro do seu próprio corpo, né? Que a gente vai embora e vai só acelerando. Então, isso é uma das coisas, que é o mindfulness, né? Aquela prática da atenção plena. Então, eu sempre indico, vai almoçar? Qual que é a textura da comida? Qual que é o gosto? Qual que é o sabor que você está sentindo mais forte? Você consegue perceber os temperos? Vai reparando mais nisso, vai tomar banho, qual que é o cheiro do meu shampoo? Qual que é a textura do meu sabonete, o cheiro do meu sabonete, a água caindo no meu corpo. Isso é um hábito principal, porque você desacelera, manda a mensagem de autocuidado lá para dentro, e aí quando você está num dia difícil, está com a ansiedade ativada, autocompaixão. Então, o que você falaria para sua amiga se ela estivesse passando por aquela situação difícil? Você não ia apontar o dedo para ela e falar, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. Eu acho que você não vai conseguir, pode desistir, que isso aí não é para você, não. Isso aí não é bom, não vai, não faz isso, ou isso aí vai dar tudo errado, não vai dar certo. A gente nunca falaria isso para nossa melhor amiga. Ou para qualquer familiar nosso, para qualquer pessoa que a gente ama, a gente não falaria isso. Então, você não pode falar isso para você mesma também. Então, é todo dia reconstruindo essa amizade que eu tenho comigo, né? Esse cuidado que eu me entrego, para na hora do vamos ver, porque a gente sabe que acontece, a vida não é fácil, então vem desafio, vem coisa difícil, eu tô comigo. Então, não, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Uma das coisas importantes que eu sempre falo também, foco na solução. Pessoas ansiosas ficam rodando dentro do problema, não saem do problema. Então, chegou num momento difícil, olha para aquele problema que você não consegue sair dele e foca na solução, porque você provavelmente você só está focando em mais problemas, mais problemas, mais problemas. E não consegue pensar o que você pode fazer com o que você tem no momento. Então, são esses hábitos que você vai colocando no seu dia a dia, essa forma de pensar diferente e a forma de viver diferente, que vai fazendo você diminuir a frequência com que você tem ansiedade. Mas é claro, não é fácil fazer isso, né? Então procura terapia, porque aí o processo vai te ajudar fazendo isso semana a semana, né? Mas entra mais ou menos nessa gama aqui: desaceleração, né? Conseguir focar os seus 5 sentidos, estar dentro do próprio corpo e ser a sua melhor amiga. Não tem para onde correr. É basicamente isso. Excelente, Tamires. Gente, a gente está caminhando para o final. E eu sempre gosto, cada podcast a gente recebe convites. E o convite desse podcast é lindo, porque é se voltar para você. Olha só que frase forte que a Tamires falou. É viver dentro do seu próprio corpo. É tomar de volta a sua vida nas suas mãos. E então, assim, esse é o convite que fica, né, para você que está ouvindo a gente. Seja sua melhor amiga. Seja sua melhor amiga. A gente vai se despedir. Tamires, fala para o povo onde que elas te encontram, né? Deixa uma mensagem final para a gente poder se despedir. Com certeza. Eu quero primeiro agradecer vocês. Eu amei o convite, amei conversar com vocês. É muito legal conversar com pessoas que estão, né, sincronizadas e pensando a mesma coisa, né? Caminha, flui, que a gente nem percebe. Eu nem percebi que já tinha acabado. Falei demais. Mas queria agradecer muito por vocês terem me convidado. Foi um prazer demais. Eu adoro também transmitir, né, saúde mental para todo mundo, nem que seja só um pouquinho, aquela luz que vai fazer essa pessoa buscar a terapia, né? Então, hoje as pessoas podem me encontrar no Instagram, então Tamires Oliveira, psicóloga, Tamires com H e com R-I-S. As mães gostam de, né, colocar um nome diferente no filho, então, mas acho que se escrever Tamires eu vou aparecer por lá. A mesma coisa no TikTok, também estou por lá. E aí, hoje estou, né, com essas... me lançando aí nos infoprodutos, né, nas outras formas de ajudar as mulheres, porque não dá para atender todas elas, né, então aí eu vou, né, o Desafio Mente Leve vai ter uma turma 2, então mais para frente eu vou juntar mais mulheres para estarem comigo, 15 dias de rituais anti-ansiedade, né, aprender a autocompaixão, aprender a desaceleração,
Então, é mais ou menos isso. Agradeço muito o convite de vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que todo mundo goste, né? E que eu não possa gostei, agregar não. alguma Não coisinha. gostei, não. Não, Eu né? amei! Você é maravilhosa, Que Tamires. bom, Como feliz. todo mundo que está te escutando. Nossa, você transmite, realmente, você transmite muita paz, assim, muita tranquilidade, Que bom, que viu? bom. Fico Muito feliz. obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra para nós, né, te receber aqui no podcast Mães e Abraços, e eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães que estão nos ouvindo. E se você está nos ouvindo e se identificou, porque eu me identifiquei completamente. Tudo que a Tamires fala, eu falei, eu tenho isso, eu sinto isso. Então, se você se identificou, procure ajuda, porque sozinha, né, é mais difícil da gente mudar, da gente se transformar, da gente conseguir vencer a ansiedade. Então, vai lá no perfil da Tamires, procura ela, participa do projeto Mente Leve e tenha a sua vida transformada, né? E tem uma frase do Augusto Cury que ele fala naquele livro Ansiedade, que eu também recomendo, que é uma leitura muito fácil. E ele fala assim que nós buscamos o trivial, né, e nos esquecemos, perdemos o essencial. Né? E o essencial somos nós somos o essencial. As pessoas que amamos são essenciais na nossa vida. E que a gente venha desconectar um pouco do que é trivial, sabe? É um pouco das redes sociais, é um pouco da televisão, é um pouco não só das tecnologias, né? Mas do amanhã. Se desconectar com o futuro e se conectar mais com o presente, com a realidade, colocar os pés no chão, sabe? Sentir o hoje, desfrutar do hoje, que é um grande presente de Deus para as nossas vidas, né? É viver o hoje. Então, Tamires, você quer deixar mais uma frase de impacto? Porque você já deu muitas que vão marcar assim o nosso coração e o nosso episódio. Mas a última fala vai ser toda sua. Sinta-se à vontade. Tá Eu só quero certo. agradecer também, deixar minha gratidão aqui, Tamires. Obrigada, viu, por ter aceitado esse convite, por nos proporcionar esse momento tão gostoso. Realmente passou muito rápido. Muito obrigada por contribuir com o nosso podcast, com as mães, com as mulheres que nos escutam. Eu tenho certeza que quem está aqui com a gente se sentiu desafiada, porque são problemas que nos tocam, né? Não tem para onde correr. Então, muito obrigada, viu? Imagina, foi um prazer. Nem precisou agradecer. Foi ótimo. Então, para fechar, eu queria deixar o lema que eu coloco para as minhas pacientes que eu falei aqui hoje. Então, nem tudo que você pensa é verdade, né? Pensamentos não são fatos, né? É importante também perceber que nem tudo merece a importância que a gente dá, né? Então, quando a gente começa a fazer esse filtro, aí a vida fica mais leve. Então, espero que vocês levem isso para a vida, porque é todo dia aplicando isso. Verdade. Um beijo, Tamires. Um beijo, Deise. Até a próxima, pessoal. Até, gente. Beijo.